Bem-vindo à minha casa. Se aconchegue no calor desta lareira e sinta-se à vontade. Hoje é um dia perfeito para eu te contar uma história. Sou um senhor idoso de 74 anos. Hoje vou compartilhar com você algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre como enfrentar desafios diários. Você está pronto para descobrir como desenvolver uma mentalidade mais resiliente e positiva? Essa história ocorreu quando eu ainda era criança. Foi minha mãe quem me contou. Ainda consigo ouvir sua voz doce. Mãe, a gente nunca esquece. Mesmo que muitos anos tenham se passado desde que ela não está mais fisicamente presente, agora ela vive em minha mente e coração. Estávamos todos juntos no quintal de casa, eu e meus 3 irmãos. Enquanto mamãe pendurava roupas no varal e decidiu descansar um pouco, resolveu nos contar aquela história. Era sobre um jovem repórter inglês chamado Benjamin, cujo ato bondoso lhe rendeu muito. Este jovem britânico foi enviado para a África do Sul como correspondente. Aquele repórter chegou a Moçambique, uma terra devastada por décadas pela guerra e pela fome. Ele conhecia bem aquela região, afinal cresceu na África e costumava andar por todos os lugares junto com sua mãe. Ela era uma médica devotada que priorizava a questão da vacinação, percorrendo vales e montanhas para imunizar todas as crianças. Os dias eram longos e desafiadores, mas a determinação de sua mãe iluminava cada jornada. O jovem Benjamin, com os pés descalços e um olhar curioso, acompanhava cada passo, aprendendo a compaixão e a coragem. Ele absorvia as histórias das aldeias, os sorrisos agradecidos das crianças e o incansável esforço de sua mãe. Apesar de ajudar bastante, ele brincava e se divertia muito também. Essas memórias, profundamente gravadas em seu coração, moldaram o homem que ele viria a se tornar. Benjamin, agora adulto e jornalista, encontrava-se novamente imerso no cenário árido e tumultuado que havia marcado sua infância. As lembranças da guerra civil em Moçambique ainda estavam frescas em sua memória. Mas ele sabia que seu retorno àquelas terras não seria um simples revisitar do passado. Os rebeldes moçambicanos, ocultos nas profundezas das áreas mais remotas e perigosas do país, representavam uma ameaça constante. Para eles, a presença de jornalistas estrangeiros era motivo de desconfiança e hostilidade. No entanto, a determinação de Benjamin era inquebrantável. Ele carregava em seu espírito a bravura de sua mãe, uma mulher cuja coragem havia se tornado uma herança valiosa e um guia em sua jornada. Esse legado de coragem o impulsionava a seguir em frente, mesmo diante do medo e das adversidades. Ele sabia que tinha uma história importante para contar, uma verdade oculta que precisava ser revelada ao mundo. Cada passo que dava naquelas terras desoladas era um passo mais perto da verdade que buscava. Cada encontro com os habitantes locais, cada conversa com aqueles que viviam à sombra do conflito, trazia novas peças para o quebra-cabeça que ele se empenhava em resolver. Benjamin sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também a urgência de sua missão. Sabia que a sua investigação não seria fácil e que o perigo o espreitava a cada esquina, mas também sabia que não poderia se deter. Benjamin se aventurou pelas trilhas inóspitas de Moçambique, sentindo o calor escaldante do sol africano sobre seus ombros, o vento seco que trazia consigo os ecos de uma terra marcada pela dor. Seus passos o levaram cada vez mais fundo no território rebelde, até que o inevitável aconteceu. Homens armados com cartucheiras, granadas e lança-bombas surgiram do mato, seus olhares duros e desconfiados. Sem chance de fuga, Benjamin foi capturado. Com as mãos amarradas e o coração pulsando no peito, Benjamin foi levado como prisioneiro até a base de operações dos rebeldes. Cada passo pesado na terra seca ecoava uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que estava em território inimigo,
mas também sabia que ali poderia encontrar a verdade que buscava, a história que precisava contar. No fundo de seu ser, uma chama de esperança ainda brilhava, alimentada pelas lembranças de sua mãe e pelo compromisso de fazer a diferença, mesmo em meio ao caos. Ao longo do caminho, ao passar pelas aldeias, o jornalista era exibido como um prêmio. Mesmo sem entender o que diziam em uma mistura de dialetos, podia perceber que sua captura era dramatizada e ele era chamado de espião. Em algumas ocasiões, era alvo de chutes e tapas. Após 2 dias de uma jornada árdua, o grupo finalmente chegou à base, onde ele foi apresentado ao comandante do campo, que estava vestido de forma imponente. O comandante ouviu atentamente o relato, desfrutando de uma boa refeição, enquanto o prisioneiro nem sequer podia se sentar. O corpo de Benjamin estava cansado e muito machucado, mas sua mente permanecia afiada. Ele observava cada detalhe, cada expressão. O comandante, um homem robusto e de semblante impassível, escutava seus homens com um olhar frio e calculista. Ele mastigava lentamente, saboreando cada pedaço de comida, enquanto decidia o destino do repórter. A sala estava em silêncio, exceto pelo ruído ocasional das moscas que zumbiam ao redor da mesa. Finalmente, o comandante se levantou, enxugando a boca com um lenço e aproximando-se de Benjamin. Seus olhos penetrantes analisavam o jornalista como se tentassem ler seus pensamentos. Com um gesto brusco, ele ordenou que Benjamin fosse levado para uma cela improvisada. Era um espaço apertado, úmido e muito fedido, cercado por paredes de barro e uma porta de madeira que rangia a cada movimento. A única luz vinha de uma pequena janela gradeada no alto da parede. Na escuridão, Benjamin teve tempo para refletir sobre sua situação. Lembranças de sua mãe vieram à tona, trazendo consigo uma sensação de conforto e força. Ele se lembrou das histórias que ela contava sobre os desafios enfrentados e superados, sobre a importância de nunca desistir. Com essas memórias como guia, Benjamin decidiu que não se renderia ao desespero. Os dias seguintes foram uma mistura de interrogatórios intensos e longos períodos de solidão. Os rebeldes tentavam arrancar informações de Benjamin, acusando-o repetidamente de ser um espião. Ele mantinha sua postura firme, negando as acusações e reafirmando seu papel como jornalista. Em dado momento, o jornalista ouviu que começaram a usar um dialeto diferente, que ele conhecia de seu tempo de criança, quando andava com sua mãe por aquelas aldeias. Era uma língua que trazia de volta memórias de dias ensolarados e a dedicação incansável de sua mãe. Benjamin prestou atenção, seu coração batendo mais rápido com a esperança de encontrar uma conexão. Então, com uma coragem renovada, executou um cumprimento ao comandante no dialeto que lembrava. O gesto simples teve um efeito imediato. O comandante, que até então mantinha um semblante impassível, ergueu as sobrancelhas, admirado por ouvir aquelas palavras familiares saírem da boca de um estrangeiro. Como você sabe falar a nossa língua, não me diga que acabou de aprender enquanto passou esses 4 dias encarcerado? Perguntou ele, sua voz carregada de surpresa e curiosidade. Benjamin respirou fundo e mencionou o nome da sua família, contando brevemente sobre sua mãe e o trabalho que ela fazia nas aldeias. O comandante escutou atentamente e, enquanto Benjamin falava, o semblante duro do chefe começou a se transformar. Havia um lampejo de reconhecimento em seus olhos, seguido por uma expressão de respeito. "Você é filho da médica?" perguntou o comandante. "Então foi ela que me vacinou", ele disse, mostrando a pequena cicatriz da vacina na manga da camisa. "E você era aquele garoto que nos dava torrão de açúcar com o remédio. Graças a isso, cresci forte e saudável." Sua voz agora mais suave.
Ela ajudou muitas crianças. Nunca esquecerei sua bondade. Mas por que sua mãe não veio? Perguntou o comandante. Benjamin respirou fundo, sentindo o peso das memórias que a pergunta do comandante havia desencadeado. As palavras surgiram lentamente, cada uma carregada de emoção. Minha mãe, ela faleceu há alguns anos, disse, sua voz tremendo levemente enquanto olhava para o chão. Ela dedicou sua vida a ajudar os outros, e no final, sua saúde se deteriorou por causa dos muitos anos de esforço e sacrifício. Ela morreu fazendo o que amava, ajudando pessoas. Os olhos de Benjamin se perderam no passado, relembrando os dias difíceis que antecederam a morte de sua mãe. Ela sempre fora uma figura de força e compaixão, uma mulher incansável, que nunca hesitava em estender a mão a quem precisasse. Durante os anos mais turbulentos da guerra, ela havia se envolvido profundamente em trabalhos humanitários, oferecendo abrigo e cuidados médicos às crianças vítimas do conflito. Era comum vê-la correndo de um lado para o outro, distribuindo alimentos, oferecendo palavras de conforto e cuidando dos feridos, muitas vezes com recursos escassos e em condições precárias. Os sacrifícios que ela fez ao longo dos anos começaram a cobrar seu preço. As longas jornadas, a exposição constante a situações perigosas e a falta de descanso afetaram severamente sua saúde. Mesmo quando seu corpo começou a dar sinais de cansaço extremo, ela se recusou a parar. Havia sempre mais uma criança para ajudar, mais uma vida para salvar. Eventualmente, ela foi diagnosticada com tuberculose, uma doença que, nas condições em que vivia e trabalhava, se agravou rapidamente. Benjamin lembrava-se vividamente das noites em que a ouvia tossir, o som cortante que preenchia a escuridão de sua casa. Ele tentava convencê-la a descansar, a procurar tratamento adequado, mas sua mãe sempre respondia com um sorriso triste e determinado. Ainda há tanto a fazer, Ben. Essas crianças precisam de mim. A tuberculose avançou de forma implacável, debilitando-a aos poucos. Em seus últimos dias, ela estava cercada por aqueles que havia ajudado ao longo dos anos. Crianças que ela havia salvo vinham visitá-la, agora jovens adultos, trazendo consigo as lembranças de sua bondade e sacrifício. Mesmo em seu leito de morte, sua preocupação era com os outros, perguntando sobre os feridos, planejando formas de continuar ajudando, mesmo quando já não pudesse fazê-lo pessoalmente. A notícia de sua morte trouxe uma onda de tristeza, mas também de admiração e gratidão. As pessoas que ela havia tocado em vida se uniram para honrar seu legado, continuando o trabalho que ela havia iniciado. Para Benjamin, a perda de sua mãe foi devastadora, mas ele encontrou consolo na certeza de que ela havia vivido e morrido conforme seus princípios, dedicando-se completamente ao bem-estar dos outros. Ela morreu como sempre viveu, ajudando pessoas, deixando um legado de bondade e sacrifício que continuaria a inspirar muitos, inclusive seu filho. O comandante ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Seus olhos refletiam a tristeza de uma perda compartilhada. Ela era uma mulher extraordinária, disse ele finalmente. A sua bondade e dedicação salvaram muitas vidas, incluindo a minha. Sinto muito pela sua perda. Benjamin sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Ela sempre acreditou que cada ato de bondade tinha um impacto duradouro, e eu vejo isso agora, mais do que nunca. O comandante olhou para Benjamin com respeito renovado. Sua mãe vive através de você, disse ele, e através das muitas vidas que ela tocou. O que ela fez por nós nunca será esquecido. O ambiente, antes carregado de tensão, começou a se suavizar.
O jornalista percebeu que aquela conexão do passado, uma semente plantada pela bondade de sua mãe, estava agora abrindo uma nova porta, oferecendo uma chance de entendimento e talvez de salvação. Tudo mudou em questão de minutos. De refém, o prisioneiro passou a hóspede de honra. Ele pôde sentar e se refrescar com um pano úmido. Benjamin ainda estava processando a mudança abrupta em seu tratamento quando foi convidado a se juntar ao comandante para uma refeição. Sentado em uma mesa improvisada, ele experimentou pratos locais, cada sabor trazendo de volta memórias da sua infância. A conversa com o comandante fluiu com facilidade, marcada por histórias do passado e planos para o futuro. Enquanto conversavam, Benjamin soube mais sobre a luta dos rebeldes, seus motivos e suas esperanças. Ele percebeu que, apesar das circunstâncias brutais, havia uma humanidade compartilhada entre eles. Os rebeldes não eram apenas soldados. Eram pessoas com sonhos, famílias e um desejo profundo de mudança. Naquela noite, ao descansar em um leito improvisado, Benjamin refletiu sobre a incrível reviravolta de sua situação. Pensou na força das conexões humanas e na maneira como os atos de bondade de sua mãe haviam pavimentado o caminho para sua própria sobrevivência. Ele entendeu que sua missão como jornalista ia além de simplesmente relatar fatos. Era sobre construir pontes de empatia e compreensão. Antes de partir, o comandante deu a Benjamin um pequeno amuleto, um símbolo de respeito e gratidão. "Leve isso com você", disse o comandante, "para lembrar que mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma luz." Benjamin deixou a base com escolta. Os mesmos homens que o haviam capturado agora garantiam sua segurança. A jornada de volta foi surreal. Os guardas, que antes eram seus carcereiros, agora se preocupavam com seu bem-estar. Tiraram fotos juntos, sorrisos largos, substituindo expressões de hostilidade. Benjamin guardou uma dessas fotos com carinho, uma lembrança tangível de que a bondade transcende barreiras. Ao deixar a base dos rebeldes, Benjamin carregava consigo mais do que suas anotações e fotos. Ele levava a memória viva de sua mãe e a certeza de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a bondade pode florescer e transformar vidas. A história de sua mãe, uma médica devotada que andou por vales e montanhas para imunizar crianças, tornou-se um farol de luz em meio à escuridão da guerra, um testemunho do poder duradouro da empatia e da ação altruísta. Ao retornar à civilização, Benjamin escreveu um artigo poderoso sobre sua experiência, destacando não só os horrores da guerra, mas também os momentos de humanidade que encontrou. Sua história não era apenas sobre sofrimento e conflito, mas sobre esperança e redenção. A história de Benjamin se espalhou rapidamente, tocando corações ao redor do mundo. E, em Moçambique, os rebeldes, inspirados pelo jornalista que tratavam como inimigo, começaram a ver a possibilidade de um futuro diferente. Um futuro onde a compaixão e o entendimento poderiam guiar suas ações. Esta história que mamãe nos contou aconteceu com o patrão dela, seu Benjamin. Ele nos ajudou muito naquele cenário de pobreza em que vivíamos. Graças a ele e sua família, que agora estava casado e com 5 filhos, nossa vida mudou para sempre. Seu Benjamin não era apenas um jornalista, ele era um herói silencioso. Quando voltou da África, depois daquela experiência transformadora, ele dedicou-se ainda mais a contar as histórias dos esquecidos, a dar voz aos que não tinham. Ele e sua esposa, uma mulher tão dedicada quanto sua mãe, decidiram fazer algo mais concreto além das palavras. Juntos fundaram uma organização para ajudar as comunidades carentes na África, proporcionando educação, saúde e oportunidades de desenvolvimento. Hoje, eu também sigo os passos de seu Benjamin.
Somente o fato de compartilhar minhas memórias com você é o suficiente para me sentir bem. Obrigado por tirar um tempinho e me escutar. Se você gostou dos meus conselhos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilha com as pessoas que você ama e aproveita escolhendo um destes vídeos que separei.